Obrigado, eu queria convidar Frei Beto para vir ao palco. Beto, obrigado de novo, obrigado pela consideração, pelo carinho que você tem com o projeto há tantos e tantos anos, né? E eu queria que você fosse direto ao assunto. Vamos falar dos dois livros e depois passar perguntas da plateia. Se não tiver nenhuma pergunta, eu fico perguntando até amanhã cedo, também não tem problema nenhum. Tá bom. É o livro 67, né? Esse aqui eu não sei se posso considerar o 68. Eu tenho, acho que 21 sobrinhos netos, né, Cecília? 21 sobrinhos netos. E um deles um dia disse para minha mãe: vó, tio Beto não trabalha, por isso que ele fica só escrevendo, né? Porque ele viu o pai sair, voltar para casa e tal. E a Ana, neta da minha irmã Cecília, que está aqui, viu 3 exemplares do Aldeia do Silêncio em cima da cama dela, falou para ela: vó, tio Beto escreve sempre o mesmo livro. Eu preciso fazer essa crônica das crianças. Outra foi em Fortaleza, eu fazendo um lançamento de livro infantil. Aí uma menina que devia ter uns 6 anos, estava aprendendo a ler, né? Eu fui autografar o livro dela. Ela puxou assim: não rabisca meu livro não, não rabisca meu livro não. E não teve jeito do pai convencê-la que eu ia autografar para ela. Não quero que rabisca meu livro. E foi sem autógrafo. Enfim, são... Então, o marxismo, na verdade, é o seguinte: de todos os 67 livros que eu fiz, o mais vendido no Brasil, porque no exterior foi o Fidel Religião, mas no Brasil foi o meu livro OSPB, Introdução à Política Brasileira. Que é a seguinte história que eu conto aí. A ditadura estava terminando, em 85, o dono da editora Ática chegou para mim e falou: olha, tem uma matéria aí que a ditadura reintroduziu, é interessante porque a matéria OSPB, muita gente pensa que foi invenção da ditadura, não, foi invenção de um educador de esquerda, que é um dos 5 maiores nomes da educação brasileira, o Anísio Teixeira, mas a ditadura se apropriou e fez todo um conteúdo de direita, evidente. E o Anderson me disse: faz um livro com outro olhar. Tudo bem, eu fiz o livro. E esse livro vendeu 800 mil exemplares. Eu fui, claro, favorecido pelo Jânio Quadros, que proibiu o livro. Ele era prefeito de São Paulo, proibiu o livro nas escolas municipais. Fui favorecido pela passeata de pais e professores em Pelotas, no Rio Grande do Sul, contra o livro. Então, tudo isso deu uma repercussão e acontece que acabou a disciplina de OSPB, primeiro para prejuízo meu e do editor, né? Porque morreu o livro. E com toda a admiração, ligação, embora eu nunca tenha sido filiado, que eu tenho pelo PT, infelizmente quem propôs o fim da disciplina foi o PT, enganado pelo Delfim Neto, que era deputado federal, né, que chegou para o líder do PT na Câmara e falou: vou acabar com esse negócio de SPB aí. E o cara, que eu não vou citar o nome, porque eu estou fazendo uma crítica a ele, achou que ainda era aquela coisa da ditadura. Em 24 horas eles cassaram a disciplina. Depois eu encontrei com esse deputado e falei: você sabia que eu tinha um livro? Não sabia não. E o Lula ficou fulo da vida, porque ele gostava muito do livro. Um filho dele tinha estudado na escola, o livro foi adotado até em faculdade. E a Marisa tinha feito o curso de iniciação política comigo, em base ao livro, lá em São Bernardo do Campo. Pois bem, muitas pessoas, ao longo dessas décadas, né, me disseram: olha, Beto, eu abri a cabeça, eu passei a ter uma consciência crítica graças ao seu livro de OSPB, que foi adotado na minha escola quando eu era adolescente ou quando eu estava na faculdade, etc. Aí eu resolvi
refazer o livro. O Cortez, né, que tem o nome da editora, é o sobrenome dele, que é um cara progressista, é meu vizinho lá em São Paulo, e tem uma editora pequena, mas de muita qualidade. Ele publica muitos livros de educação e sociologia, análise literária. Ele falou, vamos refazer esse livro. Então, fiz o livro. Esse título não é meu, esse título é de um cardeal que, por coincidência, chama-se Marx, é um cardeal alemão, e que escreveu um livro em homenagem ao seu xará, com esse título, O Marxismo Ainda é Útil, no qual ele defende essa tese, que como religião, né, entre aspas, muita gente adotou o marxismo como religião, eu sempre digo, não se pode nem adotar o marxismo como religião, nem a religião como análise científica ou social. Né? São dois equívocos cometidos historicamente. Mas esse cardeal escreveu esse livro dizendo é fundamental reler Marx para entender o capitalismo neoliberal. E aí, eu, em base à experiência também que eu tive nos países socialistas, que eu descrevo no Paraíso Perdido, que é um livro da Rocco, eu trabalhei 33 anos assessorando em países socialistas a questão religião e Estado. E continuo esse trabalho até hoje em Cuba, né? Porque praticamente os outros países desapareceram. Praticamente não, de fato desapareceram. Né? Agora, esse livro aqui, minha avó, foi uma delícia escrever esse livro. Primeiro porque eu tive duas avós muito queridas, que estão reunidas no nome da personagem, né? A avó Maria e a avó Zina. Então a personagem aqui chama Maria Zina. Ela sintetiza as duas avós. Mas uma delas, a mãe do meu pai, a Zina, era uma grande contadora de histórias. Como meu pai também era um grande contador de história, mesmo sobretudo na conversação pessoal, e eu acabei virando um contador de história, né? Porque quando a gente faz ficção, quando faz crônica, a gente está contando história, né? E essa avó, ela nasceu antes antes da abolição da escravatura. Para vocês terem uma ideia, ela morreu com 97 anos em 1966, ou 67, agora não me lembro bem. Então, quando ela fez 15 anos, havia ainda escravidão no Brasil. Ela morava em Ouro Preto e contava como é que ela foi para o baile de 15 anos carregada numa liteira por 4 escravos, né? Enfim, mas contava muitas histórias, porque meus dois avós tiveram essa coincidência de fundarem em Belo Horizonte. Tanto que os meus pais, né, ela faleceu com 93, ele faleceu com 89, os dois nasceram em Belo Horizonte, que é uma coisa rara. Na minha geração, muito raro você encontrar alguém, né, que tem os dois pais nascidos nessa cidade, que é uma cidade praticamente recente, né, do fim do século XIX. Então, evocando, por isso que tem um subtítulo aqui, Memórias Inspirativas, evocando essas histórias da minha avó. Na verdade, tem gente que acha que é ela que me contou isso, eu anotei, eu guardei na memória. Não. Na verdade, isso é criação ficcional. Mas é um exercício de sabedoria que, sem nenhuma pretensão, mas eu vou fazer a analogia só para situar, né, o leitor ou a leitora em relação a isso, tem a ver com o estilo ou com o gênero literário de alguns livros do Antigo Testamento da Bíblia. Né? O livro da Sabedoria, o livro do Eclesiástico e o livro do Eclesiastes, que são frases de sabedoria da vida, frases de alguém que teve uma experiência, né, de vida e, por exemplo, o Eclesiastes, que é fantástico, né, começa com aquela frase, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Ou também diz lá o verso, né, tem tempo para tudo, tempo para semear e tempo para colher, né? Tempo para tempo para construir, tempo para destruir. Então, são frases que todos nós já ouvimos de alguma maneira, alguma referência. Então, um pouco inspirado nesse gênero, que eu chamo, isso eu inventei esse termo, né,
de proesia, que é uma prosa em tom poético. Então foi esse a intenção desse livro. Ué, não pode parar não, pode começar a contar os casos do livro aqui pra gente. Não é? Não, mas aí Todo vai mundo perder aqui, a graça. vocês vieram aqui pra outra coisa, não, né? Não, eu vim não, só pra ouvir os casos. Deixa o pessoal depois perguntar e eu conto os casos, né? Deixa eu perguntar. Mas, enfim, foi muito gostoso. Eu levei anos fazendo esse livro, porque eu não escrevo um livro só... Não, eu escrevo 3, 4 livros simultaneamente, sem nenhuma pressa de terminá-los. A não ser quando é encomenda, mas atualmente eu não aceito mais encomenda, que é um horror, né? Tem 2 horrores na vida de um escritor. Encomenda, porque fica pressão, e a vida tem outras coisas para fazer, ainda mais no meu caso, que viajo muito, eu tenho uma agenda muito diversificada de trabalhos. E outra coisa é adiantamento, que eu nunca aceitei. Eu conheço escritores, o Afonso conhece também, que cometeram o erro de aceitar, depois tiveram que devolver o dinheiro, né? Corrigida a inflação. Porque negócio de adiantamento, você fica pressionado por aquilo, é um horror. Falo, não, você vai, sabe, depois paga os direitos autorais, mas não quero adiantamento, porque cria uma coleira, você fica obrigado. Eu sei com o Rui Castro ontem, o Rui falou assim, mesma coisa. O Rui falou que não aceita adiantamento porque ele não concorda em receber para ele pagar para trabalhar. Pois é, exatamente, é isso aí. Você chega no final do livro, entrega o livro, não tem dinheiro e não vai receber mais. Você já recebeu. Exatamente. Então, sabe, adiantamento é uma coisa muito ruim. Eu não gosto. Eu conheço vários escritores, também não vou citar nomes aqui, que aceitam adiantamento, não sei o quê, mas depois é um horror. E também conheço editores, né, que me contaram. Eu dei um adiantamento muito bom para fulano e o cara me entregou uma droga num livro. E agora? O que eu faço? Né? Cometi a burrice, vou ter que publicar, né? Então, isso é muito chato. Mas eu vou escrevendo e vou coletando, vai aos poucos. Às vezes, a gente engata mais num, né, até terminar, fica... Esse do marxismo foi mais fácil, porque eu já tinha muitas ideias na cabeça e já tinha a matéria-prima pronta. Foi fazer uma adaptação e voltar... É um livro em linguagem popular. É um livro destinado, na minha cabeça, a movimento popular, sindicato, comunidade eclesial de base, para efetivamente ensinar, né, na análise marxista para o pessoal do movimento de base. Essa é a finalidade. Beto, falar um pouquinho dos seus livros. Eu tenho uma curiosidade. Quanto de amolação e quanto de felicidade A Mosca Azul te trouxe? Olha, trouxe pouca amolação, né? Algumas pessoas do PT não gostaram do livro. Teve gente que na época não gostou. Peraí, só um minutinho. Todo mundo sabe as circunstâncias da Mosca Azul? Não? Então conta, Beto. A Mosca Azul é o seguinte, eu trabalhei 2 anos no governo Lula como assessor da presidência para o programa Fome Zero. E depois de 2 anos eu pude discordar da mudança do Fome Zero para Bolsa Família, embora eu considere o Bolsa Família positivo, mas o Fome Zero era emancipatório e o Bolsa Família é compensatório. Então eu decidi deixar o governo e voltei a ser um feliz ING, indivíduo não governamental. Mas escrevi um livro fazendo toda uma análise do histórico da esquerda e do movimento social brasileiro e por que Lula chegou à presidência e qual era o projeto que fermentou todo esse processo. E aí escrevi A Mosca Azul antes do Mensalão, onde eu levanto a lebre. A continuar por aí, pode ser que haja gente no governo fazendo aquilo que sempre criticou em outros partidos. Então eu falei no início, falei antes de começar isso, que algumas pessoas do PT torceram a cara para mim, o Lula nunca. Continua meu amigo, né? Fui visitá-lo, a segunda visita nem fui eu que tomei iniciativa, ele pediu para eu ir lá visitá-lo antes do Natal, etc. Mas teve gente que virou a cara para mim, né? Detalhe, a direita nunca usou o Mosca Azul.
Por quê? Porque é um livro que eu tenho uma análise crítica do processo e daquele período do governo do PT, mas é uma análise crítica por um viés de esquerda. Então não tinha como a direita usar, né? E um dos que, na época, não gostaram do livro foi o Zé Dirceu, que, antes de ser preso agora pela última vez, deu uma entrevista para o jornal Brasil de Fato e falou essa frase: nós devíamos ter escutado o Frei Beto, né? E hoje várias pessoas falam: olha, o seu livro, infelizmente, foi profético, né? Porque, embora eu defenda com as duas mãos, pés e tudo a inocência do Lula, mas eu sei que houve sim casos de corrupção, houve casos de mensalão, houve, sabe? E o Palocci, por exemplo, é réu confesso, e foi, não esqueçamos que foi o tempo todo ministro e depois foi ainda chefe da Casa Civil da Dilma, né? E ele não nega que o duro é que ele virou um delator inventando mentiras, isso é outra história. Mas o fato é que depois eu também escrevi um outro livro, que é o meu Diário do Planalto, chamado Calendário do Poder. Todos os dois são da editora Rocco. E que eu mostro toda a crise do Fome Zero, o aparecimento do Bolsa Família e também como é que funcionavam os bastidores do governo, né? Então é isso. Vamos para a pergunta, gente? Quem quer? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Gabriel Casaldáliga, por causa de Dom Pedro Casaldáliga. Como eu perguntei para o Gabriel, mas é um sobrenome de fantasia ou de registro? Falou, de registro, meu pai. Tá na identidade. Aí falei de você, Thelma, que é a grande braço direito e esquerdo do Dom Pedro Casaldáliga, tá aí, é aquela moça ali de blusa vermelha. Você também tá de blusa vermelha, vocês se entendem depois na saída. Pode deixar. Leva a foto dele pro Pedro, porque a Thelma sempre vai lá visitar o Dom Pedro. Eu fui visitá-lo em fevereiro desse ano. Início de fevereiro. Frei Beto, eu queria, primeiramente, né, gostaria de dizer que você é uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. É uma voz de resistência mesmo, uma voz profética, que nos dá esperança, acredito que todos aqui, nesse momento atual. E eu gostaria de perguntar sobre o Sínodo da Amazônia. Como você vê ele hoje em dia? Qual a importância dele? Quais são os possíveis impactos que ele pode causar? E outra curiosidade também, que não é minha, esse é de um amigo meu, jesuíta até, ele queria estar aqui, mas não pôde, e ele pediu para me levar a pergunta para o senhor. Por que você não usa hábito mais? Bem, primeiro é o seguinte, tem vários jesuítas aí, levanta o braço aí, os jesuítas aqui presentes, ó, tá vendo? Então, a representação está aqui. Segundo, eu vou lembrar uma frase da avó, guardemos o pessimismo para dias melhores, né? Por isso que eu tenho sempre esperança. Gabriel, o dia que você tiver a oportunidade, entra na internet e procura Carta a Diogneto, Gemudo, Diogneto. Por quê? É um escritor do século II, explicando por que os cristãos, exceto no comportamento ético, em nada deve se diferenciar das demais pessoas. Que diabos eu vou andar fantasiado de hábito na rua, cara? Sabe? Eu não nasci frade. Eu nasci Beto, né? Não nasci Frei. E que eu saiba, Jesus não usava batina. Usava a roupa comum do tempo dele. Eu não sou contra e uso o meu hábito em cerimônias litúrgicas, quando eu faço batizado, quando eu faço um casamento, quando eu participo na comunidade de uma missa, eu uso o meu hábito e gosto de usar. Agora, não faz sentido nenhum eu, hoje em dia, sair de hábito na rua. Quando eu vejo outros de hábito de batina na rua,
Olha, eu respeito, mas para mim soa muito estranho. Por quê? Porque eu acho que isso distancia das pessoas em vez de aproximar. Você imagina, eu tenho uma vantagem que, né, aqueles padres midiáticos não têm. Eu posso parar aqui na esquina da Cristóvão Colombo, no boteco, e tomar uma cerveja contigo. Né? Eles não podem. Agora imagina de hábito, imagina de batina. O único lugar que isso é possível é em Roma. Em Roma é o único lugar do mundo que eu saiba em que você vê freira, que é mais raro ainda, de hábito sentada num boteco tomando cerveja. Né? É impressionante. É coisa assim normal, o povo lá já acostumou. Mas é o único lugar. Mas aproveitando a pergunta dele, você não é padre. Se você fosse padre, você teria essa mesma opinião? É a mesma opinião, claro. Mas os padres, meus amigos, também não usam batina na rua. E os meus confrades dominicanos que são padres, hein? Não usava. Pois é, o único que usava de toda aquela geração era o Dom Helder. O único, que nunca tirou a batina, mas porque virou o corpo dele. Eu acho que ele era tão magro, que se ele tirasse, ele desaparecia. Então, ele gostava de andar sempre de batina. Mas o que agora deve ser o santo, depois da irmã Dulce, que vai ser agora canonizada no dia 13 de outubro pelo Francisco, merecidamente, diga passagem, né? Vamos ter, enfim, uma santa baiana. Os baianos são todos santos, mas nunca tinham ido ao altar. E agora eu espero que o Dom Helder seja o próximo santo cearense. Mas vamos ao sínodo, que incomoda tanto este governo. O Papa Francisco, já há uns 3 a 4 anos, teve essa ideia, brilhante ideia, de convocar um sínodo para tratar de uma questão que o preocupa tanto, que a única encíclica, que ele escreveu até hoje, publicou, é sobre a questão socioambiental. A louvado seja, em latim, Laudato Si, que eu recomendo que vocês leiam. Porque o Edgar Morin, que é ateu, disse: em toda a história da ecologia não há documento mais importante do que a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. E ele explicou por quê. Porque todos os documentos falam da devastação ambiental, as consequências. Nenhum deles aponta as causas, exceto o Papa Francisco. E realmente essa encíclica irritou profundamente a elite dos Estados Unidos e muitas empresas, etc., porque ele vai fundo na questão ambiental, dizendo que a questão ambiental não é só ambiental. Por isso que ele se irrita quando alguém chama a encíclica de encíclica verde ou de ecológica. Ele fala, não, é socioambiental, porque ele mostra que os principais vítimas dessa devastação são os mais pobres, que infelizmente ainda são a maioria da população mundial. Então ele convocou por quê? Primeiro, pela originalidade dos povos amazônicos. Ali vivem 3 milhões de pessoas. A Amazônia envolve 9 países. 60% da Amazônia está no Brasil, mas a Amazônia é Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Guiana Francesa e Suriname. São 9 países. Ora, essa população indígena, tem quase 1 milhão de indígenas no conjunto dos 9 países. No Brasil são menos. O Brasil deve ter uns 700 mil desse 1 milhão. Fala 340 distintos idiomas. Isso é de uma riqueza antropológica. Além dos índios isolados, como um que aparece na televisão de vez em quando, porque foi filmado pela a FUNAI, né, pelos agentes da FUNAI, e que ele é completamente deslocado de qualquer companhia. Então se supõe que ele é o último indivíduo da sua tradição, da sua etnia. E que morrendo ele, morre o idioma que ele fala. Ele tem uma coisa curiosa,
quando ele se desloca o tempo todo e sempre evitando qualquer contato mesmo com outros indígenas. Mas onde ele para, ele monta uma cabana e faz um buraco de 2 metros. Nenhum antropólogo até hoje consegue explicar por que o buraco tem 2 metros. Mas é sempre o buraco no meio da cabana, 2 metros de profundidade. Porque você fala, não, para guardar os pertences ou para fazer as necessidades fisiológicas, não precisa ter 2 metros. Mas o buraco lá é 2 metros. Isso deve ter talvez um sentido religioso na cultura dele e tal. Então, o que o Papa quer? O Papa quer preservar esses povos originários. O Papa quer defender a Amazônia dessa expoliação brutal do agronegócio, das mineradoras, dos garimpeiros, dos poceiros, dos grileiros, a biopirataria, e preservar essa floresta que é única no planeta. É única, porque a diversidade que tem na Amazônia não tem em nenhum outro ponto da Terra. Dizem que por cada hectare tem mais de 3.000 espécies de vegetais, animais, a quantidade enorme de insetos, inclusive muitos não catalogados. É uma coisa impressionante aquilo. Eu fico meio descontente com alguns amigos que falam para mim, vou levar meus filhos para conhecer a Disneylândia. Cara, você vai para a Disneylândia e nunca foi à Amazônia, ao Pantanal Mato-Grossense, a Chapada dos Veadeiros, a Chapada Diamantina. Cara, descubra o Brasil. Isso é um país de uma riqueza ambiental, ecológica, de culturas, de etnias, que a gente não tem ideia. Então a gente deve incentivar as famílias, levem os seus filhos, crianças e adolescentes, não para a Disneylândia, para estimular neles o consumismo, né? Isso é tudo propaganda. Levem para a Amazônia, levem para esses lugares que eu acabo de citar. Pois bem, o sínodo provoca muita irritação porque vai mexer com alguns pontos da tradição da igreja. O principal deles é a questão do celibato. Explico. Leia um dia o relato de um dos primeiros espanhóis que percorreu toda a América Latina, da Flórida até o Paraguai. Ele chama-se Cabeça de Vaca. Na antiguidade, as pessoas não tinham sobrenome. Santo Tomás de Aquino é porque ele nasceu na cidade de Aquino. Francisco de Assis, porque nasceu na cidade de Assis. Era a origem. E o Cabeça de Vaca devia ser de uma família de boiadeiros na Espanha. Certamente. Né? Por isso que ele tinha esse nome. Tinha um primeiro nome que eu não me lembro agora. E o Cabeça de Vaca faz um relato da viagem dele. É fantástico. Isso aqui tem... Aqui no Brasil, até em rodoviária, você compra o relato do Cabeça de Vaca. E tem na internet também. E lá pelas tantas, ele descreve uma coisa curiosa, que ele chegou no México, foi abrigado lá por uma tribo indígena, e achou curioso, para ele foi um impacto, porque o preconceito à homossexualidade já havia na Europa nessa época. O preconceito à homossexualidade nasce na Europa a partir do século XII. Antes não havia. Né? Aí não vou entrar nesse histórico. Mas o Cabeça de Vaca encontra um índio casado com outro índio. E ele descreve, um deles parecia mesmo uma mulher, né? E absolutamente normal na convivência deles. O que índio não aceita, principalmente os amazônicos, é um adulto solteiro. Isso é incompreendido por eles, né? Então, o Papa quer que não haja mais padres no mundo indígena. Ele quer que indígenas católicos possam ter acesso ao sacerdócio, o que significa que terão que ser homens casados, já que a cultura não admite um homem solteiro, né? Então, um pouco essa é uma das propostas. Mas a maior proposta é aquilo que o Afonso falou, é a defesa desse bioma, a defesa desse mundo, né? Pessoas e natureza que formam ali um conjunto, e essas pessoas que ali vivem sabem como preservar e ampliar essa natureza, e não devastá-la, destruí-las, ameaçá-la, etc. Uma motosserra, em 5 minutos, ela derruba uma árvore de
40, 50 metros de altitude, né? Como o Angelim. Agora, quantos anos vai levar para ter outra? E tem outra coisa, a Amazônia não é replantável, porque o que tem no solo não é terra, é minério. A vegetação amazônica ela cresce no humus das antigas vegetações, 40 centímetros. Então, dizem, né, nunca pesquisei isso, que o Saara teria sido uma Amazônia na antiguidade, mas foi devastado e virou um deserto. Então seria a savanização da Amazônia, como aconteceu na África com várias regiões. Só como comparação, hoje a Bayer anunciou o valor que ela vai destinar à pesquisa nos próximos 5 anos só. A pesquisa para organismos que combatem agrotóxicos, alguma coisa de biodiversidade naturalmente retirada ali da Amazônia, 2,5 bilhões. Você vê a desproporção que se provoca da pesquisa retirada disso e do que se investe para preservar. Próxima pergunta, a moça ali. Que deu o microfone. Luísa ali, ó. Ela é pequena, mas levanta a mão aí, minha filha. Boa noite, como é que você chama? Boa noite. Ana Luísa, meu nome. Eu tenho 33 anos, sou de 86, tipo, sempre um papo. E eu tenho uma avózinha de 97 anos, minha avó paterna, viva, com a cabeça incrível, lê, escreve, cuida do jardim, gosta de filme, mulher fantástica. E eu admiro muito as vozinhas, assim, são cristais e tal, e eu queria que você contasse alguns dos casos do livro da avó, sobre algum caso, assim, ou engraçado, uma anedota, ou algum caso que trouxe um ensinamento, assim, para você, que você levou para sua vida fora, assim, alguma coisa assim. Obrigada. Vou ler um trecho aqui, Ana Luísa, em homenagem à sua avó, né? É um privilégio ter uma avó nessa idade e lúcida, né? Lúcida, isso é que é mais privilégio ainda. Perguntei à avó se ela gostava de carnaval. Minha avó retrucou: no carnaval prefiro o baile à fantasia, à loucura insaciada dos que desfilam em blocos seus desejos irrefreáveis. Pudesse, arrancaria do coração uma por uma de suas máscaras, de cínico, de farsante e de pusilânime. E acrescentou séria: quero-me nua na passarela na qual me exibirei pelo avesso, aversões e preconceitos, contradições e mesquinharias. Sairei desfantasiada de barro e sopro, tal qual Deus me pôs no mundo. Serei anônima na euforia da escola de samba que terá como enredo a triste sina da alegria infeliz. Embriagada de nostalgias, contemplarei o brilho sideral dos carros alegóricos que atravessam em corso a Via Láctea. Cantarei marchinhas no coro dos anjos e clamarei em altos brados todos os Fs da fartura brasileira: fé, festa, feijão, farinha e futebol. Segredarei a porta-estandarte o ritmo de minha respiração compassada e compassiva. Desatolada de todas as alegorias, entrarei em meditação em pleno apogeu do recuo da bateria. Cessado o burburinho das ruas, esmaecidas as luzes, adormecidos os foliões, atravessarei sozinho o sambódromo e recolherei do chão as sombras das tristezas fantasiadas de júbilo, das lágrimas contidas no ritual do riso, das ilusões defraudadas pela realidade. Deixarei ali os retalhos dessa descomplacência que me atordou o espírito, na esperança de que a magia do próximo desfile exiba, em solene pompa, essa represada voracidade amorosa. Se por acaso cruzar com Momo, hei de sugerir que se aposente. Carnaval agora é festa da comilança, que empanturra a luxúria.
São olhos glutões a engolir esôfregos, seios e bíceps, e coxas e nádegas, e braços e pernas, sedentos de narciso reconhecimento, imprimindo ao espírito fastio irremediável, tão enjoativo quanto a certeza de que, das cinzas da quarta-feira, a fênix da esbelteza não renasce. E por aí vai. Mas isso não é meu, não, viu? É da avó. Segundo sua lógica, isso é o Beto da Estela, né? É. Quem mais quer fazer pergunta? Vamos lá? Levantou a mão 2 ali. Esse rapaz está há muito tempo aí com... Não, mas vai o sem cabelo primeiro, depois o com cabelo. Beleza? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, eu me chamo Reinaldo e quero dizer ao Frei Beto que é um prazer te ouvir. Eu gostaria de fazer 2 perguntas sobre a igreja. A primeira delas, como você vê a teologia da libertação hoje? E como também você enxerga o pontificado do Papa Francisco? Gente, que maravilha, que pergunta simples. Gente, decora. Olha que beleza, muito obrigado. Como diz a teologia da libertação tem 2 pais, né? O Gustavo Gutierrez e o Leonardo Boff. E como diz o Gutierrez, ora, se a teologia da libertação morreu, ninguém me convidou para o velório. Ou seja, ela continua viva, ela nunca foi condenada, ela foi censurada, recriminada, né? Execrada, mas nunca foi censurada. E agora, felizmente, ela renasce de novo com o Papa Francisco, porque há total sintonia entre tudo aquilo que a teologia da libertação desenvolve, todo o seu conteúdo, e o pontificado do Papa. Só que a igreja hoje é um corpo conservador com uma cabeça progressista. Então, até chegar na base vai demorar, porque antes de Francisco nós tivemos 34 anos de pontificados conservadores. E esses pontificados acabaram travando esse processo de atualização permanente da igreja. E é um dos fatores, na minha opinião, inclusive do êxodo de muitos católicos para as igrejas evangélicas. Porque você vai numa missa de domingo aqui em Belo Horizonte, você vai encontrar na missa o seu vizinho do prédio, o morador do 9º andar, o morador do 3º. Agora, a cozinheira deles, a faxineira deles, o porteiro do prédio estão na igreja evangélica. Por que isso? Eu morei 5 anos numa favela em Vitória. Eu tinha vizinhos evangélicos. Um deles era garagista num prédio comercial. De segunda a sexta passava o dia manobrando carros, respirando gás carbônico ali na garagem. Ele era um Zé Ninguém, um total ser invisível, como todos os subalternos da nossa sociedade são invisíveis. Só que no fim de semana ele vestia terno e gravata, punha uma Bíblia debaixo do braço e ele era uma autoridade religiosa, ele era um pastor. Quando é que na Igreja Católica nós vamos pegar um garagista para ser o protagonista de um culto, de uma missa, de uma celebração? É aquilo que o Francisco tem dito. E aí eu já respondo junto às 2 perguntas suas. Enquanto a gente não colocar abaixo o clericalismo, que é uma doença, é a enfermidade senil da Igreja Católica, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, porque o padre quer ser o centro de tudo. Ele não abre espaço para os leigos. Leigo é bom quando dá dinheiro para a igreja, né? Mas não tem protagonismo, não tem sequer atualização catequética. A maioria dos católicos que eu conheço tem uma concepção do que aprenderam na infância na catequese. Nunca tiveram uma atualização. Continuam com uma crença infantil, embora sejam adultos. Então é muito complicado isso. A gente tem, o Papa Francisco está tentando, né, está empenhado em renovar essa igreja. Ele fala de igreja em saída, etc. E a teologia da libertação hoje está nessa linha e muito diversificada, porque hoje o enfoque dela não é só sociopolítico, como foi no período da ditadura, econômico. Não, o enfoque também, o Leonardo Boff é o principal
ecoteólogo do mundo. Não há ninguém na teologia da igreja, das igrejas, trabalhando a questão ambiental quanto ele. Nós também estamos trabalhando a questão das novas tecnologias, a teologia feminina, muito importante, a teologia negra, a teologia indígena, tudo isso está dentro do cesto da teologia da libertação. Aqui, por favor, à direita. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Alan. A minha pergunta também tem um pouco a ver sobre a igreja e o papel da igreja. Hoje em dia, a religião está sendo utilizada, né, como força de combate, né, nesse atual momento que a gente vive político. Não é mais a religião do encontro, mas a religião do confronto, não é a religião do acolhimento, mas do banimento, da punição, né? E eu queria saber assim, se a CNBB poderia ser um pouco mais enfática, ter uma voz mais forte nesse sentido, né, para tentar fazer o que ela já fez algum tempo atrás, ou mesmo as comunidades eclesiais de base, né? Se a igreja poderia ter uma voz mais altiva nos dias de hoje. Pois é, Alan, deveria, mas os bispos que nós temos são resultado daqueles 34 anos de pontificados. Vai ter que esperar um tempo aí para a renovação. Aqueles bispos dos anos 70, 80, que eram muito progressistas, foram bispos que foram atropelados pela ditadura. A CNBB chegou, inclusive, a apoiar o golpe, mas esse apoio durou pouco, durou 4 anos, 64 e 68. Veio o AI-5 e a igreja passou a se opor à ditadura e acabou virando um grande guarda-chuva, principalmente pessoas como Casaldáliga, Dom Helder, Dom Paulo Evaristo Arnes, foram os maiores, né, Dom Marcos e tantos outros foram os grandes defensores dos direitos humanos e de denúncia da ditadura. Agora, hoje a CNBB é moderada, ela até de vez em quando tem umas atitudes proféticas, como a crítica que fez à reforma trabalhista, né, levantou pontos críticos à reforma da Previdência, mas não tem mais aquele profetismo ousado da época de um Casaldáliga, de um Dom Helder, infelizmente. Eu acho que... Quem é o presidente da CNBB agora? Pois eu nem sei, você vê, eu que sou um sujeito relativamente bem informado. Dom Valmor? Dom Valmor, aqui de Belo Horizonte, isso mesmo. O Dom Valmor, que é um homem moderado, né? Enfim, melhor ele do que outros que são totalmente conservadores e foram candidatos. Principalmente do lado dos cruzeirenses, né? Eu não vou entrar em nomes porque isso me compromete. Então, mas não é mais um grupo profético. Agora, eu creio que o que nós temos que voltar é para o trabalho de base, tanto na igreja como na política. Hoje, a minha tese é isso. Se nós queremos mudar esse país, nós temos que voltar para o trabalho de base. A vida, isso vale para o pessoal e para o social. Na vida, a gente colhe o que plantou. Se a gente quer colher um futuro melhor, nós temos que plantar isso no presente. E plantar isso no presente é voltar para a base. Não adianta só ficar criticando, lamentando, etc. Temos que fazer trabalho de base. Pergunta? Aqui à direita. Vamos fazer essas últimas 180 perguntas. Uma ali, outra aqui e outra ali. Boa noite. Como é que você chama? Gustavo, eu sou da juventude do PCB e recentemente o filme do Marighella foi cancelado aqui no Brasil, né? E eu entendo que o Marighella é uma memória que deveria manter-se viva. Eu queria pedir para o senhor comentar um pouco sobre a memória que você tem dele e como é que essa memória deveria funcionar hoje, tanto na juventude quanto na política como um todo. Eu escrevi muito sobre Marighella, principalmente no meu livro Batismo de Sangue. E agora, no dia 4 de novembro, vamos comemorar 50 anos do assassinato do Marighella. E realmente o Wagner Moura fez um filme que foi muito aplaudido nos festivais do exterior, mas por enquanto está impedido de ser distribuído no Brasil. Há toda uma sabotagem para impedir que o filme seja lançado nos cinemas. Enquanto isso, a porcariada americana que vem de Hollywood ocupa, né? Eu me lembro quando o Elvésio Raton filmou o Batismo de Sangue, falou comigo, eu consegui no máximo
8 cópias, 8, quer dizer, uma para cada sala de cinema. Então ele lançava 8 aqui em Belo Horizonte, 8 no Rio, as mesmas cópias. Hoje tem outro sistema mais moderno que já não precisa depender dessas 8. Mas eu não posso competir com as 700 cópias do Batman. Agora, se esse país tivesse boa política, faria como a França, tem que ter reserva de mercado. Pelo menos meio a meio. Pode vir um filme estrangeiro? Pode, mas tem que ter meio... A metade do espaço das salas deve ser para filme nacional, valorizar a nossa criatividade aqui, mas não tem essa política. Você leu o livro do Mário Magalhães? Li o livro. O livro do Mário Magalhães é importantíssimo, porque tem duas grandes biografias do Marighella, Emiliano José e o Mário Magalhães. Como o Mário Magalhães escreveu depois do Emiliano, ele teve mais acesso a fontes de informação e é um livro primoroso, definitivo sobre o Marighella. O Marighella realmente é uma figura heróica nesse país, um homem que dedicou toda a sua vida a lutar por um Brasil melhor, foi ultra torturado na ditadura do Vargas, né? Teve 5 anos preso, né, sob a ditadura do Vargas, depois veio a anistia, veio o fim da ditadura do Vargas, o PCB foi legalizado, ele foi eleito deputado federal pela Bahia, mas aí, de novo, o partidão foi proibido, caiu na clandestinidade, e o Marighella sempre, a vida inteira, foi um homem dedicado a lutar por um país melhor, né? E então é uma pessoa que a gente tem que ter todo o respeito, tornar cada vez mais conhecida a memória, o exemplo de vida dele, e, de modo algum, aceitar essa pecha de terrorista que a direita quer colocar nele. Terrorista são esses torturadores, terrorista é esse brilhante Ustra, né, que o presidente Bolsonaro tanto admira e exalta. Esse sim é um assassino, fascino, é criminoso, genocida, tudo que você quiser. E porque que o diga o meu companheiro Frei Tito, né, que foi cruelmente torturado nas dependências do DOI-CODE do Exército em São Paulo e, em consequência disso, acabou perdendo a vida. Ali no meio, quem foi? Você não. Levanta não. Tá bom. Mas então é você, que eu vi uma mão por ali. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Maria de Fátima. Eu tenho o privilégio de participar de uma comunidade religiosa na paróquia Cristo Luz dos Povos, né, numa região muito pobre da cidade de Belo Horizonte, na região oeste. E o privilégio maior é de ter lá o nosso vicário, uma pessoa de 92 anos, por nome Hoffman Gruen. Ele é um incansável defensor do ensino religioso nas escolas. Ele tem um trabalho nesse sentido. E eu gostaria, Frei Beto, de perguntar a sua opinião sobre isso. Não ensinar religião, não, mas ter um ensino religioso nas escolas. O que o senhor acha disso? Bem, a minha tese é simples, e eu há anos defendo isso. Né, que está num livro até que eu lancei recente, chamado Por uma Educação Crítica e Participativa. Escola católica não só tem que ter ensino de religião, tem que ter catequese, tem que ter evangelização, tem que ter retiro espiritual. Não concebo uma escola católica, uma universidade católica sem retiro espiritual, sabe? Vira empresa. Vira empresa. Eu fico indignado como a quantidade de corruptos brasileiros que saíram das universidades católicas. Sabe? Será que não se aprendeu nada ali? Para que serve? Porque então tira esse título, esse adjetivo de católica, né? Agora, a escola católica não tem que ter pudor. É evidente que tem que aceitar alunos não católicos, como eu sou vizinho do Colégio Batista em São Paulo. Você vai matricular o seu filho no Colégio Batista, você pode ser ateu, judeu, católico, eles vão dizer o seguinte, olha, tudo bem, seu filho está dispensado dessas atividades. Agora, a regra do jogo aqui é essa. Não tem. Então, para quem é da Igreja Batista ou para quem é protestante, tem uma série de exigências que os outros não têm. Isso devia ter nas escolas católicas. Agora, nas escolas não católicas, particulares e públicas, eu defendo que é um absurdo não ter ensino das religiões. É um absurdo, porque num país de diversidade religiosa como o Brasil, em que nós temos
espíritas, católicos, um grande arco de protestantismo, todas as denominações protestantes, candomblé, macumba, santo daime, enfim. A coisa mais difícil no Brasil é achar um ateu, né? Você acha no máximo agnóstico, eu sou ateu graças a Deus, né? Enfim, ou então como o meu amigo Roberto Drummond, né? Nosso amigo Roberto Drummond, saudoso Roberto Drummond, que dizia, olha, eu sou ateu, mas devoto de Santa Rita. Santa Rita de Castro. Né? E não largava o santinho de Santa Rita na carteira. E quando ele ia viajar de avião, ele tinha horror à viagem de avião, ele fazia uma promessa a Santa Rita, né? Mas não creio em Deus, mas sou devoto de Santa Rita. Eu perguntei para o Drauzio uma vez se ele é ateu até na hora de descer em Congonhas com muita chuva. Exato. O Drauzio Varela falou isso para ele. Então, Maria de Fátima, né? Pois é, Maria de Fátima, eu acho o seguinte, na escola a gente tem que ensinar esse espectro das diversas religiões predominantes no Brasil. E na mídia, hoje você tem que saber o que é muçulmano para não cair na islamofobia, esse horror que confundir muçulmano com terrorista, como o governo americano quer enfiar na nossa cabeça, né? O judaísmo, também não confundir o judaísmo com esse sionismo brutal que existe em relação aos palestinos. Enfim, a gente precisa estudar isso. Agora, a minha proposta também é essa, não é o padre que vai falar de espiritismo. Tem que chamar o médio para falar de espiritismo. E tem que chamar o padre para falar de catolicismo, tem que chamar o pastor para falar de protestantismo, né? Porque nós católicos, às vezes, somos muito convencidos que somos donos da verdade. Eu lembrei aqui de um episódio que passou na TV alemã, um debate entre um espírita e um sacerdote católico. E lá pelas tantas, o sacerdote caiu na besteira de falar, não, o que eu não gosto muito nos espíritos é que vocês dizem que conversam com os mortos, né? Eu acho isso muito estranho, né? Vocês conversarem com os mortos. Aí o médium se virou e falou assim, padre, e quando vocês vão na igreja e conversam com São Francisco, Santa Teresinha, Santo Expedito, vocês estão conversando com quem? Acabou com o padre. Roberto, fala um pouco para mim sobre a questão da verdade. Hoje existe uma verdadeira aversão à verdade, né? Nós vemos as autoridades aí falar os maiores absurdos com relação a um arcabouço civilizatório que já estava constituído desde do fim da ditadura. Isso tem antídoto? Para responder essa pergunta, eu vou citar um livro que eu acabo de ler e recomendo enfaticamente para a gente entender essa conjuntura que está acontecendo no mundo. É escrito por 2 professores de Harvard, editado pela editora Zahar, Como Morrem as Democracias. Insisto que vocês leiam esse livro, Como Morrem as Democracias. Que ele mostra que toda essa evolução tecnológica, principalmente as redes digitais, que eu me recuso a chamar de sociais, porque não criam sociabilidade, pelo contrário, reina a hostilidade, e é uma razão intencional, não é por acaso. Eles dizem que, como as redes visam manipular-nos como consumistas, o objetivo das redes é vender produto. Nenhum de nós paga para usar a internet. E ela vive de quê? O Google vive de quê? Vive dos anúncios, né? Mas para isso precisa os algoritmos, os robôs funcionarem 24 horas por dia para poder exercer essa manipulação e criar em nós uma enfermidade já catalogada pela Organização Mundial da Saúde, que é a dependência do celular, que tecnicamente chama-se nomofobia. Pessoas que não conseguem mais nem dormir bem à noite porque não consegue desligar o celular. Pode ser que alguém me chame, pode ser que entre uma mensagem, não sei o quê, que ele fica naquela tensão, etc. Então, hoje não importa mais o fato, importa a versão do fato. A briga é pela versão do fato. Então, é a guerra de mentira deslavada. O melhor exemplo que eu até outro dia numa palestra falei isso, é a desinstitucionalização dos líderes políticos.
Até há pouco tempo, qualquer presidente da República, qualquer chefe de Estado, ao se manifestar, tinha um mínimo de protocolo e solenidade. Hoje o Trump, o Bolsonaro, pega o Twitter, o Instagram, o Facebook e como se fosse um moleque, fala qualquer besteira, sabe? Então, nós estamos vivendo uma morte da democracia por dentro da democracia. Porque o fake news domina. Você não sabe mais o que é verdade, o que é interpretação, o que é fato, o que é mentira. Por exemplo, no processo eleitoral, a capacidade que os algoritmos têm de emitir milhões de mensagens absolutamente falsas, sabe? Para criar o medo, para criar o horror a tal candidato, a tal partido. E isso é uma coisa é uma luta muito complicada que a gente vai ter que enfrentar aí pela frente. Vamos encerrando? Mais alguma pergunta, gente? Quando eu falo encerrar, parece um monte de dedinho, o inferno. Vamos fazer 3 perguntas. O senhor, de óculos, a senhora e você que vai trombar na parede lá em cima. Ah, você, desculpa. Não, Luísa, ela pediu há 15 dias. Entrega ela. Por favor, depois é você. Você desculpa. Não, só ela. Não vi mais ninguém, não vem não. Ele fala, estou só fazendo charme. Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Cecília. A minha pergunta tem a ver com a mídia, né? Recentemente, aquele filme no Democracia em Vertigem, o Lula fala que um dos arrependimentos dele é de não ter democratizado a comunicação. E a minha pergunta é, principalmente você estando lá no comecinho do governo, se existia terreno para isso mesmo, em isso acontecendo, se a gente teria, hoje, estaria vivendo uma nova história, que comentasse, ainda que brevemente, o papel da mídia para que a gente chegasse nessa página que a gente está hoje. Programa Sempre um Papo aumentado em 3 horas. Eu abordo essa questão nos meus 2 livros sobre o governo, né? O Mosca Azul e o Calendário do Poder. Havia muito espaço para democratizar a comunicação. O governo é quem manda no sistema de rádio e televisão no Brasil. Não manda no sistema de revista, de jornal, isso não. Mas de rádio e televisão que são concessões do governo. Infelizmente, eu via TVs e rádios comunitárias, só o primeiro ministro de comunicação do Lula, cujo nome me escapa agora, que não era do PT, na composição, ele é do Rio, que é um político carioca, eu acho que ele era do PDT na época, eu não me lembro agora o nome, se alguém lembrar aí, fala alto. Miro Teixeira. O Miro Teixeira foi o único que proibiu a Polícia Federal de reprimir rádios e TVs comunitárias, qualificando-as de piratas. Depois que ele saiu, infelizmente, o governo não só não segurou a Polícia Federal nessa repressão, como, a meu ver, cometeu o erro de dar concessão de rádio e televisão para um enorme contingente de atuais inimigos e não dá para os amigos. Eu me lembro da mídia alternativa de esquerda, ia no Planalto falar, Beto, pelo amor de Deus, Caros Amigos, revista Caros Amigos, que dava todo apoio ao governo, pelo amor de Deus, consegue uma página da Caixa Econômica Federal de anúncio que dá para manter 3 meses de edição da revista. Aí se abria a Veja, tinha publicidade de federal a rodo. É complicado, né? Quer dizer, podia. A resposta à sua pergunta é essa. Não dava para fazer aquilo que seria o meu sonho de democratização da comunicação.
Por exemplo, nos Estados Unidos, quem é dono de uma televisão não pode ser dono de um jornal, como acontece no Brasil. Quem é dono de uma rádio não pode ser dono de uma televisão. E quantos deputados tem rádio? Pois é. Quantos deputados têm rádio e esses deputados estão do lado de quem? Tem essa questão. A Dilma ligou para o Bispo Edir Macedo, quando ela estava prestes a cair, cobrando dele as inúmeras concessões de TV e rádio que foram dadas para a Igreja Universal do Reino de Deus. E ele respondeu para ela: presidente, a senhora me desculpa, eu não posso fazer nada, porque na igreja a gente separa a área da política, a área da mídia e a área da religião. E todos os deputados votaram pelo impeachment. Então, sabe, realmente a gente tem que fazer autocrítica. Tem que fazer. Né? Não é vitimizar ninguém nem nada, mas eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação. E a minha análise nesses 2 livros, o principal equívoco que nós cometemos foi não aproveitar os 13 anos para fazer alfabetização política do povo brasileiro. Né? Que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma gota d'água nessa minha obsessão de vida. Nós temos que formar consciência crítica. A pessoa que não tem consciência crítica, eu falo, apoiar o Bolsonaro não é um horror, é um normal. É um normal. Que uma pessoa seja bolsonarista é um normal. Você não pode cobrar de uma criança que ela não tenha erros de concordância quando fala. Isso é o normal que ela erre. Né? Então, o que não é normal, e é aí quem deve caminhar, é a pessoa ter uma consciência crítica e saber que hoje nós temos na presidência um homem que notoriamente defende aquilo que a lei brasileira considera crime: preconceito racial, misoginia, homofobia, defesa da tortura e da ditadura. Sabe? Isso é crime, não é? Quer dizer, a justiça brasileira, se tivesse vergonha na cara, teria impedido esse cidadão de ser candidato, porque ele notoriamente defende como justo e legal o que a lei diz que é crime, como, por exemplo, a tortura. A tortura hoje, pela legislação brasileira, é um crime hediondo, que não tem fiança que pode, uma pessoa presa por esse crime não pode sair da cadeia. E nem prescreve. E nem prescreve. Vamos fazer perguntas seguidas para adiantar? Você, de boné branco, pediu, não foi? Não? Você, sem boné branco, então. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Jonas Souto, sou morador de rua, estudo no Colégio Imaculada da Conceição. E eu queria esclarecer uma coisa para vocês. Eu todo dia durmo no chão, as pessoas passam por mim, nem me enxergam. Eu olho para a desigualdade social desse país, que ela está crescendo. E nós, os moradores de rua, não somos bem vistos pela sociedade, comparados como ladrão. E uma palavra de Jesus falou desse jeito assim: mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. O Colégio Imaculado da Conceição pega a gente, morador de rua, e dá um ensino para a gente, o Colégio Católico, que eu agradeço muito a ele, nossa professora de religião que está aqui também, e aquele pai lá em cima, porque as pessoas têm que olhar para nós também, aquela sociedade que a polícia encosta na parede de meia-noite, humilha, que a sociedade não vê. A sociedade tem que olhar para nós. Pode reparar aqui, tem mais outros moradores de rua, porque eles não podem entrar no lugar desse, entrar naquela porta ali, segurança bota ele para fora. Aqui não. Entra normal. Aqui? Entra normal. Essas são minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado. Nós é que agradecemos, Jonas, você ter vindo e você ter dito isso. Por quê? Porque você é fruto do neoliberalismo. Você não escolheu
esse caminho de vida, você foi levado a ele. Eu sempre digo, não existe pobre, existem pessoas empobrecidas. Né? Ninguém escolhe, com exceção dos religiosos que fazem voto de pobreza, mas não vivem, né? Só fazem o voto. Ninguém escolhe ser pobre. Não há um versículo na Bíblia que diga a pobreza é agradável aos olhos de Deus. Porque ele é um mal, ele é fruto da injustiça. Agora, Deus se coloca do lado do pobre para defender o direito dele. A opção pelos pobres de Jesus é clara. Então você fez muito bem. Agora, felizmente, você não tem teto, mas você tem escola, que é um caso raro. É um caso raro, né? Eu até diria, é preferível você ter um hotel de 1.000 estrelas, como todos aqueles que dormem na rua, né? E ter a escola, do que não ter a escola e ter um teto. Porque é muito importante a educação. É isso que permitiu você se articular tão bem e falar. Agora, a questão da invisibilidade, eu termino... Ele era o último, né? Hein? Tem 3 que eu combinei aqui, mas bem, vocês vão fazer as perguntas seguidas, eu quero beleza? contar 2 episódios. Primeiro, o fetiche, o Marx fala isso no Manifesto Comunista, o fetiche da mercadoria. O que é o fetiche da mercadoria? Você, Jonas, sentado aqui na calçada da Praça da Liberdade, é visto como um mendigo sujo, de mau odor, sabe? Ninguém te olha como um ser humano e muito menos como templo vivo de Deus. Como diz Jesus, todo ser humano é um templo vivo de Deus. Mas se você recebesse o que a gente chama de banho de loja, né? Vestisse o terno de linho e montasse no último modelo de Mercedes-Benz, você seria recebido em qualquer casa com tapete vermelho. O detalhe curioso é o seguinte, você é a mesma pessoa, mas o seu valor não está no fato de você ser uma pessoa, está no fato de você estar revestido de uma mercadoria que te agrega valor, ou seja, a mercadoria passou a ter mais valor que a pessoa. Isso é aberração total. É por isso que a minha camisa, antigamente a palavra era só marca, agora chama grife, que é mais elegante. A etiqueta está do lado de fora, a sua bolsa, a etiqueta está do lado de fora, para o que o outro veja, olha como eu tenho valor. Então isso é aberração total, desumanização total. A mercadoria passou a imprimir ou não valor ao ser humano. E outra, quem entende de música aqui sabe que o Josué Bell é um dos 5 maiores violinistas do planeta. Eu tive até o privilégio de assistir um concerto dele em São Paulo, ele mora nos Estados Unidos, e ele foi dar um concerto de 1 hora em Boston, e o ingresso mais barato era de $500, e terminaram em poucas horas as entradas. Na semana seguinte, o Washington Post, o jornal de Washington, pegou o Josué Bell, levou para o metrô de Washington na hora do almoço, para ele repetir o mesmo concerto. Ninguém parava. Porque para as pessoas, sabe, é um cara que está aí pedindo, ele nem pôs latinha para pedir dinheiro nem nada. Só um garoto de 9 anos quis ficar para ouvi-lo, mas a mãe estava com pressa e levou o garoto. Mas depois o jornal entrevistou, né? Por que você quis? Porque aí viu que o garoto, não, eu gostei muito, queria ver até o fim. E quando ele terminou, tinha $27 nos pés dele. Hein? Veja bem, aquele concerto que a elite de Boston pagou $500 por cabeça para assistir, né, que hoje seria aqui quase R$2.000, de graça no metrô ninguém para, por causa desse fator da nossa cultura, de todos nós aqui. O capitalismo chegou a deformar nossa ótica. Nesse livro eu digo, não há ninguém que não tenha ideologia. Há uma enorme quantidade de pessoas que não sabem que tem ideologia, ou acham que não tem ideologia. Isso é outra coisa. Ideologia é o óculos que a gente tem atrás dos olhos
E quando eu te vejo, Jones, quando eu vejo as pessoas aqui, eu não vejo meu próprio óculos. Mas é graças a ele que eu vejo vocês. Isso é ideologia. É o óculos que está atrás do olho. Muitos de nós não veem a própria ideologia. Até não admitem que tem ideologia, como o seu José, que foi lá no médico, lá no interior, e o médico falou, seu José, o seu problema é pâncreas. Falou, doutor, não pode ser, porque isso eu não tenho. Eu tenho intestino, coração, pulmão. Agora, isso que o senhor falou aí, pode ser que o patrão lá na fazenda tenha, mas eu não tenho. Quer dizer, ele não sabia que tinha, mas tem. Todo mundo tem pâncreas, né? Então é isso. A gente foi ideologicamente condicionado a naturalizar a desigualdade social. Porque se a gente se horrorizasse, a sociedade seria outra. Vamos às 3 perguntas para encerrar. Cadê a Luísa? Número 1, que eu apontei, quem foi? O senhor de óculos. Número 2, aqui no meio, quem foi? Aí você. E o número 3, já está batendo a mão no teto lá atrás. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Frei Beto Alencar. Frei Beto, você é defensor da teologia da libertação, do marxismo, e grandes lideranças da Igreja Católica critica muito veementemente tanto o senhor quanto o Leonardo Boff. Qual que é o sentimento do Frei Beto quanto a isso? E outra questão é o seguinte, o Intercept, a meu modo de ver, o que tem sido divulgado, isso é pior do que juiz vender sentenças. Qual a opinião do senhor referente ao Intercept? Por que a mídia não divulga a forma como deveria divulgar, tenta abafar o que está sendo divulgado? Pela segunda pergunta, ali atrás. Luísa, devolve para a Luísa aqui. Ah, então tudo bem, vai passando aí. Beleza. Boa noite. Como é que você chama? Te ouvindo? Fernanda. Oi, Fernanda. A minha pergunta é o seguinte, o Safato ele escreveu recentemente no El País que o momento histórico pede mais ruptura que diálogo. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Ótimo. E o último, lá atrás? Boa noite, como é que você chama? Eu sou Gil Vander, Frei Carmelita, da CPT do CEBI. Beto, prazerão revê-lo, meu irmão. Beto, você já deu várias pistas aqui. Aliás, só ficar em pé um pouquinho. Mas eu quero insistir na pergunta. Parodiando o nosso querido Drummond, mineiro como você. E agora, Beto? Diante de tantas ditaduras que estão se abatendo sobre o povo brasileiro, sobre a Mãe Terra, a Irmã Água, todos os biomas, risco de se assassinar 50% da população brasileira, e uns dizendo, eu estou em depressão e aumentando o número de suicídio, outros dizendo, não, vamos esperar a próxima eleição, 2020, 2022, não, nós temos que tirar o Lula de lá e recolocar o Lula lá em cima, lá. Não, vamos tentar colocar o menos pior na eleição, outros na moita, não, vamos esperar passar os fascistas. Pela sua experiência, meu irmão, você já deu várias dicas aqui, mas e agora, Beto? Como e o rumo para a gente sair dessa noite escura e muito covarde? Bem, então começando aqui pela pergunta, como é que se chama mesmo? Do Alencar. Bem, primeiro, crítica é saudável, né? Eu ficaria muito constrangido se o Afonso me criticasse. Agora, aqueles que me criticam, eu ficaria muito chateado se eles me elogiassem. Muito chateado, né? Então, eu não me defendo de ataques pessoais, porque tem aquela parábola do frade, do burro e do sacristão, né? Quem se preocupa com ataques pessoais, com críticas pessoais, e fica na defensiva, guarde essa parábola. Todo dia atravessava a cidadezinha, o frade montado no burro e o sacristão puxando, e o povo dizia, que absurdo, lá vai o padre bem sentadão e o pobre do sacristão puxando. Por dar ouvidos ao povo, no dia seguinte passou o sacristão montado e o frade puxando. Mas que absurdo, vai esse sacristão analfabeto montado e o pobre do homem sagrado vai puxando. No terceiro dia passaram os dois montados no burro. Que absurdo, um bichinho desse
né? E os 2 homãos sentados em cima. No quarto dia, passaram os 2 a pé puxando o burro. Mas são muito burro, um burro desse, bom de montar. Enfim, de tanto dar ouvidos ao povo, no último dia passaram os 2 sendo montados pelo burro. E eu não vou aceitar ser montado pelo burro. Então, pode falar à vontade, né? E eu não confundo nem a teologia da libertação com método de análise da sociedade, nem confundo o marxismo com uma nova religião. Então, por isso que são compatíveis. Quando o meu confrade, Tomás de Aquino, pegou a filosofia de um pagão chamado Aristóteles como esteio da teologia dele, foi um escândalo. Queimaram livros de Tomás de Aquino em praça pública. Só que pouca gente lembra disso. Como hoje o pessoal da teologia da libertação é equivocadamente chamado de marxista, porque diz que não há outro método para analisar em profundidade a sociedade capitalista a não ser o marxismo. Todos os outros métodos são intracapitalistas. São aqueles métodos que acham que o capitalismo é como o tigre. Você cortando os dentes do tigre, cortando as unhas do tigre, você acaba com a violência do tigre. Não acaba. Mas tem gente que acredita nisso. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tem uma propaganda de uma empresa que chama Capitalismo Humanista. Né? O que é isso? Eu não sei. Pergunta ao Jonas. Talvez o Jonas possa explicar para a gente o que é capitalismo humanista. Né? Agora, eu não li o texto do Safato, que é meu amigo, e morro de medo de dar uma interpretação absolutamente, não tem nada a ver, né? Porque essa pergunta assim... Você fez um debate com ele no Fleirachá. Inclusive a gente teve um debate muito bom lá em Araxá. De modo que eu acho o seguinte, nós temos que dialogar. Né? Eu diria, ruptura com o quê? Se for com o sistema, desde que me entendo por militante, desde os 13 anos, eu estou em ruptura com o sistema. Né? Agora, eu sou um homem de diálogo e acho que o não diálogo deve vir do outro lado. Né? Eu acho que a gente deve dialogar, mas dialogar com princípios. Isso é que é fundamental, ter princípios. Eu me lembro do Fidel, de quem eu fui muito amigo. Né? O Fidel dialogava com qualquer político, empresário, presidente dos Estados Unidos, como Raul Castro dialogou com Obama. Agora, defendendo os seus princípios. Você não pode, no diálogo, abrir mão dos seus princípios. Isso é muito importante. Né? E, por fim, Gilvander, eu agradeço a sua presença aqui e vou dizer, e agora, eu já te falei e volto a dizer, vamos para o trabalho de base, cara, sabe? Não tem jeito. Nós temos que fazer formação de militantes, homens e mulheres. Nós precisamos... sabe, incrementar ações coletivas, comunitárias, seja de arte, de artesanato, de tudo que puder reunir pessoas dentro de uma progressão crítica para uma sociedade melhor. Né? Agora, no sino de defesa da Amazônia, defesa desse rico mundo indígena, quer dizer, tem muito a fazer. A gente precisa sair do conforto pessoal e não ficar só... nas redes, se ficar nas redes, pelo menos divulgar coisas de conteúdo, coisas consistentes, não ficar com bobagem, né? Porque aí a gente está fazendo o jogo deles. Eu acho que é hora realmente da gente fazer esse trabalho. Nós temos que pensar num outro mundo possível, num outro Brasil possível, porque esse que está aí realmente não deu certo. Né? Gente, muito obrigado a vocês. Você contando mais um caso? Qual caso? Bem, eu vou ler um capítulozinho, porque são capítulos curtos, né? Chamado Deus. Deus é uma águia. Ai de nós se não nos abrigamos sob suas asas, disse minha avó. Como é isso, vó? Cansado da solidão trinitária, um dia ele chocou o ovo cósmico e tudo se fez. Dentro do ovo era tudo uma coisa só. Como em Deus estão as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós aqui realçando as diferenças e fazendo delas divergências. E prosseguiu.
Deus dorme nas pedras, anda cansado deste mundo. Não acaba logo com ele, porque tem esperança de que o nosso desvario termine antes. Vou dizer uma coisa: nem me importo se ele hoje decidir acabar o mundo. Me importo sim se o mundo continuar como está. Logo minha avó concluiu: Deus é sorrateiro e anda pelo mundo, viu, Jonas, disfarçado de morador de rua. E o diabo, vó? O diabo se demitiu, porque Deus não tem mandado ninguém para o inferno.